Um filme chamado O Mundo Depois de Nós está fazendo muito sucesso na Netflix e hoje eu venho contar um pouquinho, com spoiler, sobre o que esse filme traz para nós. Meu nome é Alessandra Moraes e esse é o canal da Rainha do Baralho. Se você gosta de conteúdos místicos, sobrenaturais, enigmas, curiosidades do mundo, não se esqueça de acompanhar o nosso Pod Rainha, onde eu falo um pouco sobre assuntos desse tipo. Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estarão aparecendo abaixo do vídeo e não perca nada. Então vamos direto ao assunto. Durante pelo menos uns 20 anos, muitos filmes que retratavam o possível fim do mundo vieram aí com um grande sucesso. E o filme O Mundo Depois de Nós vem retratando também um possível fim do mundo. Mas, nesse caso, esse filme ele vem falando um pouco sobre outros tipos de fim do mundo, como, por exemplo, ataques cibernéticos. Então, vem comigo. Eu, com o meu pequeno resumo, vim comentar um pouco sobre os principais personagens dessa trama. Algumas das estrelas que aparecem, alguns dos astros que aparecem nesse filme, se trata de Julia Roberts, Ethan Hawke, eu acho que é assim que se pronuncia, e Mahershala Ali. O filme foi dirigido por um cara chamado Sam, com base no livro escrito por Raman. E é muito interessante, pois a personagem interpretada por Julia Roberts começa o filme dizendo o quanto odiava as pessoas e o quanto eles precisavam passar por um período de férias, basicamente para poder se desestressar. Então eles saíram de uma cidade chamada Ohio. O filme se passa ali numa trama envolvente, no caso não tem tantos cenários durante toda a produção, mas durante o filme vão trazendo vários enigmas, várias pontas soltas. E uma das pontas soltas que ocorreu foi quando a família de Julia Roberts, juntamente com o marido, com o filho e com a filha, presenciaram com um navio, um navio grande, um navio cargueiro, que atracou na praia. E eles acharam muito esquisito, O começo do filme se passa nisso. Logo no início do filme, as coisas começam a ficar bem tensas e dá aquele ar de que alguma coisa estava muito errada. Até posso dizer que o filme se passa muito naquela vibe de tensão, de suspense, onde a pessoa, no caso o telespectador, não consegue entender o que realmente está acontecendo, muitas pontas soltas, onde são informações vagas e que te prendem do começo ao fim. Depois desse evento que aconteceu do navio cargueiro, um navio grande, atracar na praia, eles voltaram para casa com aquela pulga atrás da orelha que não estavam entendendo. Mas o que assustou mais ainda, a personagem da Julia Roberts, foi quando o Mahershala chegou. Mahershala, no caso, é o nome verdadeiro do ator, mas eu estou usando esse nome para que você possa entender qual que é o personagem. Esse personagem chegou juntamente com a sua filha de madrugada e eles ficaram com muito medo, A família da Julia Roberts ficaram com muito medo de recebê-los porque não sabiam, exatamente de quem se tratava. E Mahershala comentou lá, no caso, no filme, que aquela casa em que eles estavam hospedados, na verdade, era dele, dele, da filha e da esposa. E Mahershala também se mostrou sendo uma pessoa muito importante, no caso do governo e tudo mais. Ele não falou muito sobre a carreira dele, por isso que deixou muito suspense na área. A personagem de Julia Roberts aceitou, no caso, receber eles, mas ela ficou muito com o pé atrás. Até porque o filme também levanta questões sobre preconceitos raciais. No caso, o personagem de Mahershala se apresentou bem vestido, com um carro caro e tudo mais. Então mostrava que tinha o famoso graninha. Mas Julia Roberts acabou que tendo uma certa discriminação em relação ao personagem, da trama, e isso acabou despertando também assuntos sobre racismo. Mas o que a família não sabia, a família que estava hospedada naquela casa, era que a cidade já havia sido evacuada diante um trem que foi descarrilhado, acabou tombando e soltou um material radioativo. E o mais engraçado é que, saindo da ficção e passando para a vida real, isso realmente aconteceu semanas depois. Bizarro, E com o decorrer da trama, esse personagem aqui sabia praticamente quase que exatamente o que estava possivelmente acontecendo na cidade, que se tratava, na verdade, de um ataque cibernético. Mas o que nós, telespectadores, que assistimos o filme, não esperávamos era que haveria uma mensagem subliminar dentro do filme. Isso mesmo, um QR Code escondido.
mas já vou chegar nesse ponto, calma lá. Continuando um pouco da trama, conversa vai, conversa vem, eles foram se conhecendo, mas ambos não confiavam no outro, né? Ambas as famílias, tanto o homem, o Mahershala com a filha, quanto a Julia Roberts com o marido e as crianças e tudo mais. E começaram a acontecer uma série de coisas muito esquisitas, como por exemplo a filha da Julia Roberts, né, a personagem Julia Roberts, começou a enxergar cervos, um monte de cervos na mata, que não é muito comum. E o mais interessante, que reforçava também a ideia, a hipótese de ataque cibernético, era que as televisões não funcionavam, os rádios não funcionavam, celulares não funcionavam, e começaram a aparecer também durante o filme satélites sendo desligados, ou seja, o crime, né, o ataque cibernético era muito em evidência. Mas é muito interessante que o filme ele retrata também a vulnerabilidade da internet, da nossa vida, das redes e tudo mais, e como que nós dependemos tanto da tecnologia. E em contrapartida com toda essa tensão, onde a família da Julia não sabia decifrar exatamente o que estava acontecendo, até porque tanto o Mahershala quanto a Julia Roberts, as duas famílias, estavam às cegas, nenhum tinha notícia de nada, não sabia o que estava acontecendo na cidade, até porque a casa em que eles estavam era um campo afastado, ficava bem afastado mesmo, é a casa de descanso, né, a casa de campo, próximo à praia, então eles não tinham contato com nada. O que começou a acontecer? Eles precisavam entrar em contato com vizinhos, e é aí que começa a tensão. Mas antes de eu falar sobre os vizinhos, quero trazer a atenção para essa menininha aqui. Essa menininha, ela se mostrou, no caso a personagem se mostrou como filha da Julia Roberts, a personagem da Julia Roberts, e ela era muito vidrada na série Friends, que foi uma coisa assim muito nada a ver que apareceu no filme, mas que trouxe depois uma mensagem muito especial, uma mensagem subliminar, que eu já vou falar também. Depois, o filme começa a se dividir entre várias visões. O marido de Julia sai para poder pegar informações também com outras pessoas, acaba se perdendo por conta da falta do GPS, encontra uma mulher falando, uma mulher mexicana, se não me engano, falando sobre a possível queda de um avião. Ela estava comentando sobre um avião que caiu. E até então o marido da Julia não estava entendendo nada o que realmente estava acontecendo. E ele decide voltar para casa e abandona aquela mulher na estrada. E em outra parte do cenário, né, em outra cena, aparece também a Julia com a filha do Mahershala tentando entender e decifrar o que estava acontecendo. Essa filha, que é essa personagem aqui, estava tentando saber sobre a mãe que embarcou num avião, até porque eles dois tinham ficado presos num aeroporto e não conseguiram embarcar. Muita coisa aconteceu. Esse personagem aqui viu um avião caindo do céu, dois aviões caindo do céu, simbolizando ali também o desligamento de várias energias, como se fosse um pulso eletromagnético que desligasse absolutamente tudo, causando pânico e caos. Uma coisa interessante também que foi dita no filme desse personagem aqui, através dele, é que, na verdade, o cliente dele conhecia técnicas de se derrubar um governo. Ou seja, o filme também estava retratando a questão de ataque cibernético focado em destruir um governo, destruir uma nação de dentro para fora, não de fora para dentro, como por exemplo existia antigamente de bombas, essas coisas. Esse ataque cibernético tinha como foco obstruir vias, ou seja, apareceu até mesmo carro Tesla, né, os carros do piloto automático sendo direcionados diretamente, no caso da concessionária, até as estradas, fazendo o que a gente chama de engavetamento, que é um carro atrás do outro, a fim de bloquear as estradas. Também consistia em destruir aviões, né, acabar com a rede elétrica, acabar com as comunicações e literalmente deixar o país às cegas. Um dos pontos muito interessantes também levantados dentro do filme era a questão da própria Julia Roberts, que não confiava e não gostava de ninguém. Isso é um ponto muito interessante, até porque dentro do filme quer retratar sobre que nós precisamos nos unir e não nos desunir. E era retratado também na imagem dos cervos, dos animais que estavam todos em grupos se ajudando, enquanto os seres humanos estavam cada um no seu canto tentando se defender. E foi aí que, depois de muitos acontecimentos tentando compreender, o Mahershala foi na casa de vizinhos juntamente com o marido da Julia Roberts para poder obter informações. E esse vizinho não o recebeu bem, na verdade até comentou sobre um bunker que uma família vizinha, também do outro lado vizinho deles,
tinha feito para poder se proteger, porque eles já imaginavam que haveria algum tipo de ataque, uma guerra civil. E muita coisa aconteceu. O menino perdeu os dentes, o filho dela, a menina se perdeu. A menina só estava muito afim de ver a série Friends. Até em um outro olhar, a gente falaria que seria um negócio meio tosco. A menina quer assistir a série Friends, o mundo tá acabando e ela quer assistir a série. E até então ninguém estava entendendo por que essa menina insistia tanto em assistir essa série, sendo que estava acontecendo muitas coisas. E aí que entra esse personagem explicando um pouco mais sobre os planos e os projetos de um cliente bem misterioso que ele tinha. Durante a trama não explicou nada praticamente sobre o que esse personagem fazia, com quem ele trabalhava, ficou muito suspense, mas ele mencionou sobre um projeto que era de uma nação derrubar outra nação de dentro para fora, que consistia em 3 etapas, se eu não me engano. A primeira etapa era realmente tirar os recursos da nação. O que são os recursos? Transporte, comunicação, né? No caso a informação. E se essa etapa desse certo, que era de destruir os satélites, destruir toda e qualquer comunicação, tanto que o filme ele se passa todo no mapa da América, né? O mapa dos Estados Unidos inteiro, que é daí que o pessoal tirou o QR Code, que a gente já vai falar. Então, se isso tudo desse certo, entrava a segunda parte, que era o caos sincronizado. Lembra que eu mencionei sobre que o marido da Julia Roberts tinha saído para poder pegar informações, acabou vendo aquela mulher na estrada que falou sobre o avião que caiu. Ele também viu parecia um drone jogando um monte de panfletos e acabou caindo alguns panfletos no para-brisa dele e ele levou para casa para poder falar para as pessoas o que tinha acontecido. Nesse panfleto estava todo escrito praticamente em árabe, em outras línguas e tudo mais. Não dava para entender exatamente, mas o menino entendia pelo menos uma frase que estava escrito lá. E que ele dizia que estava escrito Morte à América. Então isso começou a fazer com que esses personagens começassem a duvidar exatamente daquilo, né? Até porque eles perguntaram assim, eles pensaram, se fosse um ataque realmente cibernético, um ataque à América, viria escrito na nossa língua para que nós pudéssemos entender. Por que está escrito em outra língua? Então o caos sincronizado, que era a segunda fase do projeto desse homem, era simplesmente fazer ataques falsos. Então, se você não sabe de onde que é o inimigo, de onde que vem, quem que é realmente o inimigo, as pessoas começam a achar que o outro é o inimigo. E aí começa a terceira fase, que é a guerra civil. A guerra civil é basicamente população matando população e o próprio país se responsabilizando por tomar medidas ali preventivas contra o outro. Então os personagens basicamente no final do filme estão separados. Mahershala e o marido da Julia Roberts juntamente com o filho num carro. Depois tá a Julia Roberts com a filha do Mahershala e tem a Rose. Rose é a menininha, né, a filha da Julia Roberts, que ninguém liga pra ela, né, na verdade também ressaltando um outro ponto interessante do filme, que é os mais velhos não ouvirem os mais novos, inclusive para poder resolver mais rápido as questões que preocupam e tudo mais. E Rose encontra esse bunker na casa da outra família, recheado de coisas, recheado de séries e todo preparado para um possível ataque. E o filme finaliza com a Julia Roberts e a menina vendo um ataque nuclear, né? Aquela bomba que vai para cima, que explode radiação. Enquanto a menininha tá simplesmente assistindo a série Friends. Agora, se é marketing, não sei. Então, pontos a ressaltar do filme. Primeiro, sobre o possível ataque cibernético e como que nós somos dependentes das redes sociais, das nossas tecnologias e que como sem isso nós ficamos cegos e vulneráveis. Segundo ponto, a vulnerabilidade de carros com piloto automático. Por quê? Carros com piloto automático eles podem ser controlados remotamente e isso é um grande perigo não somente para a população, mas também para as empresas, o caos generalizado que formaria e um perigo também para as nações. Terceiro ponto, fala também sobre a inteligência dos hackers, que são ali um dos maiores inimigos
inimigos de um país que pode acabar com a economia, pode acabar com vidas. Quarto ponto, trouxe também a questão racial. Esse personagem e a filha dele são duas pessoas negras e foram muito discriminadas por conta da Julia Roberts e a família. A Julia Roberts e a menina realmente não topavam, as duas ficavam trocando farpas o filme inteirinho. E levanta uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos, que é a questão racial. Quinto ponto, que foi uma das coisas que eu tive que ler em outras plataformas, outras explicações, outros pontos de vista, que é a questão de que a arte salva. Por que a menininha, a Rose, queria muito assistir a série Friends? Justamente por conta dessa questão dela ter uma visão mais tranquila, né? A arte a distraía diante da situação que estava ali. Sexto ponto que o filme trouxe, a questão da sabedoria dos mais novos. Antes de a Rose sumir para poder encontrar esse bunker, ela estava obedecendo as ordens da mãe dela, normal, até que ela pegou e falou que ela não aguentava mais ficar parado. Até mesmo ela citou um exemplo, né? Eu não sei ao certo se é um provérbio, se é algo que está na Bíblia, mas ela citou um exemplo que foi muito interessante, que na verdade se tratava de um homem que, né, ele precisava de socorros e ele pediu ajuda para Deus ir resgatar ele. E se eu não me engano, Deus mandou o helicóptero, Deus mandou um barco, Deus mandou não sei o que. E quando ele acabou morrendo, ele chegou no céu e perguntou para Deus o porquê que Deus não o salvou. E Deus mencionou, mandou o barco, mandou o helicóptero, mandou não sei quem, e o que mais que ele queria. Foi essa citação que essa menininha trouxe, a Rose, querendo dizer assim: vocês têm oportunidades, as oportunidades aparecem, por que vocês não buscam ela? Por que não embarcam naquilo que Deus mandou? Foi aí que, por conta própria, ela começou a procurar esse bunker e ela encontrou. No final do filme, ela tá super good vibes, só assistindo a série dela enquanto o mundo acabava. E é aí que entra a parte mais bizarra desse filme, que é o famoso QR Code no meio do mapa durante um noticiário dentro desse filme que está em cima do estado, né, no caso do país da América. Muitas pessoas não viram esse QR Code durante a passagem do filme e somente os críticos mesmos de plantão a cada detalhe, tintim por tintim, que descobriram a presença disso. Segundo o site uol.com.br, o QR Code funciona e leva para uma aba do portal institucional do condado de Mercer. Eu acho que é assim que fala. Região real que pertence ao estado de Nova Jersey. O site ainda comenta um pouco de que pode não haver conexão entre esse local específico e a história do filme, mas usuários das redes sociais criaram teorias. O link, no entanto, não leva para a página principal, mas sim para uma parte que fala de um parque de diversões abandonado que existe na realidade chamado Lake Shawnee. Não sei o que, fala em inglês. Essa área é muito conhecida por ser um local sobrenatural. Dizem também que é como se fosse um cemitério indígena e esse parque foi construído em cima. Por isso que é uma fonte de muitas histórias de sobrenatural, de coisas que aparecem lá. E acaba que sendo conhecido como um dos lugares mais assombrados do mundo. O site ele ainda conclui dizendo que se trata de um local com mortes estranhas, acidentes estranhos, violência. E uma das teorias que dizem que esse QR Code faz parte, ou por que esse QR Code leva até esse cemitério abandonado que foi construído em cima dele um parque de diversão, tem a ver com a Rose. A Rose, ela assiste Friends para poder passar por cima de todo o caos que estava acontecendo. Da mesma forma que o parque de diversão foi criado em cima desse cemitério, meio que para abafar todas as coisas que estavam ali embaixo daquela terra. E na rede X, o antigo Twitter, o perfil oficial do Lake, que é o parque abandonado, disse que não tem nada a ver com a Netflix, que pelo menos eles não sabiam que esse QR Code estaria lá, e que também para eles é uma surpresa que o QR Code leve até o site deles, até esse parque de diversão. E eles finalizam dizendo que é um mistério que nem eles mesmos podem resolver. E o mais engraçado é que o filme O Mundo Depois de Nós também dá uma pinceladinha no mundo
espiritual. Como muitos já sabem, os animais sentem muito mais a presença do mundo espiritual do que nós mesmos. E o comportamento daqueles animais irracionais era muito diferente, muito estranho, onde como se eles quisessem conversar, como se eles quisessem falar para as pessoas o perigo que estava acontecendo. Fora também que a intuição gritava muito na cabeça da personagem da Julia Roberts e também do Mahershala que alguma coisa estava realmente acontecendo. Uma das cenas também que mais me impressionou foi quando os carros Tesla começaram a engavetar um no outro e a Julia Roberts teve a ciência, teve a sensação de que alguma coisa estava errada e ela teve também a atitude rápida de tirar o seu carro da frente e voltar para onde eles estavam, no caso na casa de campo que tinha sido alugada. E o que deixou as pessoas mais intrigadas foi uma das falas do Mahershala querendo insinuar que na verdade aquele ataque cibernético não se tratava somente de alguns meninos, alguma galerinha ali que queria causar um pânico geral e que também não se tratava em si do governo, fazendo uma pequena alusão à vida fora da Terra e que fosse um ataque que não estivesse ocorrendo somente na América, e sim de um modo global, querendo incitar ali algumas ideias de extraterrestre, OVNIs, entidades, seres, etc. Mas e aí? Você chegou a ver esse filme? Teve alguma observação que eu não comentei aqui no vídeo? Não se esquece de deixar o like, de curtir, compartilhar, chamar os amigos e acompanhar também todos os meus conteúdos em outras redes. A gente se vê então em um outro vídeo. Beijinhos! Tchau!